Meus alunos, vocês devem estar lembrados de uma fala minha num dos nossos primeiros encontros, ainda presencialmente. Naquela oportunidade, eu coloquei que vocês haviam me sido muito bem recomendados pelo professor Ari e pela professora Kátia e que a minha expectativa era grande em relação a vocês. Pois bem, ao longo dessa semana, essa expectativa se confirma. Eu queria dar os parabéns a vocês. Antes mesmo de eu ter dado a minha primeira aula, vocês já haviam se inteirado sobre o tema e boa parte de vocês já se organizaram em grupos e já me sinalizaram, ou seja, a atividade que eu proporia em nossa primeira aula para muitos de vocês já está concluída antes mesmo dela acontecer. Meus amigos, por isso os meus parabéns. Proatividade. E uma vez que o nosso tempo está curto, quanto antes a gente se antecipar, melhor. Até porque no começo as coisas devem fluir um pouco mais devagar no geral. Então, o que a gente puder adiantar nesses primeiros momentos, nessas primeiras semanas, tanto melhor. Pois bem, meus amigos, vou, portanto, delegar a vocês a primeira atividade. Pois bem, uma vez já escolhido os temas, antes de qualquer coisa, eu vou pedir uma tarefa chata para vocês. Eu vou pedir que vocês façam uma pesquisa. E o resultado dessa pesquisa deve ser um texto curto. Um texto, na minha cabeça, uma página e meia, 2 páginas no máximo, contando um pouquinho sobre o histórico da ferramenta, do ambiente, do framework por vocês escolhidos. Por exemplo, a turma que escolheu falar sobre o Ionic, contar em qual ano o Ionic surgiu, quem o desenvolveu, qual a motivação, ou seja, contar um pouquinho da história do Ionic e junto com essa história apresentar as primeiras características, ou melhor, as primeiras não, desculpe, falei bobagem, as principais características desse framework. A mesma coisa devem fazer os grupos que vão falar de React e Flutter. O pessoal que vai falar sobre Java, nesse momento, tem um trabalho um pouco diferenciado. Gente, eu não quero que vocês me contem a história toda do Java. Não, eu não quero. Porque isso vai começar lá na década de 80. Você vai precisar de muito material. Então, meus amigos, é para focar no sistema Android. Então, você pode começar falando a respeito do sistema Android, quando surgiu, você pode falar das evoluções, das versões do sistema Android e por que o Android usa Java. E, meus amigos, eu conto com a tua capacidade de síntese, porque também não vejo isso com mais do que 2 páginas. E vejo dentro dessas 2 páginas uma tabela descrevendo todas as versões do Android disponíveis, ok? Bom, como eu vou dar um prazo bastante grande para você fazer isso, não que dar esse prazo seja necessário para alunos como vocês, não é. É que eu não posso pedir nada para a nota antes do dia 30 de setembro. Então é óbvio, eu vou pedir isso para o dia 1º de outubro. Vocês vão ter aí um mês inteiro
para trabalhar. Então, eu já vou encomendar uma segunda atividade para vocês também. E qual é essa segunda atividade? Ora, na hora que eu for construir os meus programas, eu vou precisar de uma IDE. Quando eu escrevo um programa em C Sharp, eu uso Visual Studio. Quando eu escrevo um programa em Java, eu uso o Eclipse, eu uso o NetBeans. E quando eu for escrever um projeto em React, quando eu for escrever um projeto em Ionic, em Flutter, em Java, o que eu vou usar como IDE? Então, eu quero de você uma pesquisa sobre as IDEs existentes e, óbvio, gente, você vai encontrar, dependendo do tema, dezenas de IDEs distintas. Não! Eu quero que você coloque umas 3, 4 possibilidades de IDE, aquelas mais populares, aquelas mais utilizadas. Quero que vocês também definam qual a IDE, com qual IDE vocês irão trabalhar no projeto de vocês. E aí, então, eu quero um documento detalhando o processo de instalação dessa IDE até chegar o Hello World, ou seja, IDE baixada, instalada. Aí eu quero que você explique como você faz um projeto. E esse projeto deve ser um Hello World mesmo, ou algo tão simples quanto, ok? Fica tranquilo que, como de praxe, no arquivo Leia-me, eu vou especificar direitinho tudo que eu quero. Detalhe, a parte de histórico eu estou limitando em 1, 2 páginas. O professor, se eu fizer em 3, o senhor vai ferrar a minha avaliação? Claro que não, menino, claro que não. E vou aceitar na boa. Se você me entregar em 10, eu vou falar para você, olha, pega esse negócio e dá uma sintetizada. Porque ninguém tem muito apetite para ficar lendo história de ferramenta, de aplicação. Ninguém tem apetite para isso, né? Agora, o processo de download e instalação, ele vai ficar maior sim. Eu gostaria que você o fizesse com muito print screen de tela. Olha, depois que você fizer isso, vai aparecer essa tela. Aí você clica nessa configuração aqui, clica nessa caixinha, avança. Então eu gostaria de algo bastante detalhado. Algo que um aluno nosso de 1º, 2º ano lendo fosse capaz de fazê-lo, ok? Então, meus amigos, esta é a nossa primeira atividade. Estarei cobrando-a para o dia 1º de outubro. E detalhe, nesse interim eu vou cobrar outras atividades e vai ser para muito perto de 1º de outubro. Então eu peço que vocês vão agilizando isso, ok? E se terminarem antes, quiserem me encaminhar, tanto melhor. Vocês vão receber meus parabéns mais uma vez. Ok? Gente, sempre bom estar junto de vocês.